Fala pessoal, estamos aqui em dezembro para gravar o penúltimo episódio do ano, sétimo episódio do TerraCast. Mais uma vez agradecer a audiência de todos, os feedbacks. E como os episódios anteriores, esse não poderia ser diferente. Um convidado ilustre, parceiro da Terra Incentivos. Estamos aqui hoje para falar mais uma vez da Lei de Incentivo ao Esporte, que já foi tema de um episódio do TerraCast. Estamos aqui para falar hoje com o Kleber do Carmo, grande amigo, grande parceiro e idealizador da Associação Corporissano e de diversos projetos que hoje a instituição coordena, acompanha e executa. O Kleber foi atleta de judô, vai contar aqui um pouquinho mais para nós sobre esse histórico dele e também, é óbvio, falaremos bastante desses projetos e dos resultados que a gente tem atingido com o judô, que é uma modalidade muito importante na formação dos jovens e das crianças, né? E para quem ainda não sabe, os projetos não ficam só na modalidade do judô. Agora o Kleber está conseguindo aí expandir para outras modalidades e oferecer aí uma formação mais ampla desses jovens e dessas crianças que eles atendem em diversas regiões do país já. Olá, Kleber, como vai? Meu amigo, é um prazer recebê-lo. Antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho como você conheceu o judô na sua vida pessoal e um pouquinho da sua carreira aí, não precisa ser currículo não, mas um breve histórico. Fica à vontade. Bom dia, Danilo, bom dia a todos, né? Prazer estar aqui com você e falar do que a gente gosta, né? Falar de esporte, falar do judô e falar dos nossos projetos que realmente nos enche de orgulho, né? De atender tantas pessoas igual a gente está conseguindo alcançar. Falar de mim é assim, um pouco difícil, né? Mas eu comecei por volta de 8 anos de idade, né? No Palestra Itália, clube ali dos Campos Elíseos, aqui de Ribeirão Preto. Sempre fui um menino muito tímido, né? Meu pai caminhoneiro, viajava muito. Eu cresci muito com a presença da minha mãe, né? Então sempre fui muito disciplinado, sempre fui muito certinho, né? Quase não saía de casa, brincava pouco na rua, mas gostava de ir pro palestra. E lá no palestra eu assistia as crianças fazendo judô e eu me apaixonei assim à primeira vista e pedi pra minha mãe, né? Ela falou assim, ó, temos que aguardar o seu pai chegar de viagem e tal. E era difícil, né? Porque o kimono era caro, né? Então o meu primeiro kimono foi feito numa japonesa com um saco de açúcar, né? E ali eu comecei a fazer judô. E assim, o judô fez toda a diferença na minha vida, né? Tanto pessoal, familiar. E os meus amigos, a maioria dos meus amigos são do judô. Me identifico muito, né, com pessoas que realmente têm disciplina, com pessoas corretas, né? E o judô tem muito isso. Então comecei a fazer judô e sempre ajudei meu professor quando tinha campeonato, montar o tatame, ficava no placar, fazia súmula, enfim. Eu gostava de participar, era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Isso aí me levou a outros, né? Me deu experiências desde pequeno, me levou a outros lugares, né? Então, hoje eu estou como delegado regional da Federação Paulista de Judô e a gente coordena 70 cidades aqui na região de Ribeirão Preto, região mogiana, e nós conseguimos montar uma equipe de primeira linha. Então a gente realiza todos os eventos. Esse ano nós vamos terminar sábado agora em Divinolândia, último evento do ano. Serão 22 eventos realizados. Então, quase dois por mês. Então é muito trabalho, a equipe é muito boa e isso deu um protagonismo muito grande no cenário estadual para essa região.
E cresceu tanto em quantidade, em qualidade, em realizações de eventos, cursos. Eu acho que tudo isso aconteceu graças ao tatame que eu carreguei quando era criança. Entendeu? Me deu essa formação, né? Depois fui árbitro, hoje eu sou árbitro internacional, reconhecido pela Federação Internacional de Judô, não arbitro mais, mas tive toda essa bagagem, né? Dentro da graduação eu sempre estudei muito, né? Você faixa coral, sexto dan, né? É, Esqueci de comentar. na faixa preta são 5 dan, né? Primeiro ao quinto, e o sexto dan é a faixa vermelha e branca, né? Então uma graduação, assim, de muito trabalho, muito sacrifício, muita dedicação, porque o judô está em São Paulo, né? Lá que tá, assim, os grandes mestres, né? E pra gente alcançar uma graduação dessa, a gente precisa estar muito lá com eles, né? Para poder aprender, para poder... Eu sempre tive esse desejo e busquei isso para mim. E aí, fui indo, participei de competição pro Brasil todo. Não fui um atleta, assim, de tanto destaque, mas eu tive algumas boas classificações a nível estadual, Campeonato Paulista, jogos regionais, jogos abertos. Participei de todos esses eventos, né? E, assim, na categoria Foi veterano... igual eu, quando eu parei de competir, a equipe evoluiu. Aí, quando é veterano, eu me tornei veterano, né? Aos 33 anos, eu fui pro Japão, disputei o campeonato mundial dentro da Kodokan, lá em Tóquio. Legal. Né? Eu fiz 4 lutas, né? A primeira foi com o húngaro, a segunda foi com o chinês, a terceira com o japonês dentro da casa dele, e a final foi com um atleta da França. E eu perdi a final, fui vice-campeão mundial lá, então foi assim, dentro do berço do judô eu consegui uma medalha, isso me deixou muito feliz. Depois teve o campeonato mundial aqui no Brasil, que a nossa equipe do Brasil, o campeonato por equipe, nós somos campeão. Então eu tenho 2 medalhas muito importantes para mim, né? Para os meus alunos, para minha família. E o judô, através do judô, igual eu falei para você, um menino simples, igual eu sempre fui, porém dedicado, o judô me levou a 17 países. Então, Fantástico. eu conheci outras culturas que hoje me traz essa diferença para ensinar para os meus alunos, para fazer essa gestão da Federação Paulista de Judô, para fazer a gestão da nossa associação, né? Aprendi muito com pessoas boas, né? Então, eu agradeço e procuro cada vez estar sempre perto de pessoas melhores do que eu. Igual eu tô hoje, né? Perto de você. Imagina, é uma honra para nós aqui te receber também. Ó, aproveitar, depois dessa parte sua aí de atleta, de aluno, tal, que você percebeu, né, a importância que o judô fez na sua vida, o quanto, como você falou, ele foi importante na sua formação, quando que você enxergou ele realmente como uma ferramenta de transformação das pessoas, de ferramenta de inclusão social, e também se isso veio antes da fundação da associação, veio depois... explica um pouquinho assim, quando você fundou a associação e se o foco inicial de fato era essa ferramenta social ou não. Até onde eu me recordo, o foco maior era competição, mas hoje a gente pode ver aí que o social tomou conta e é de fato a maioria do trabalho realizado hoje pela Corporissano, né? Quando que você percebeu isso e quando foi fundada a associação, Kleber? Danilo, esse ano nossa entidade completa 30 anos, completou já. Legal. Dia 16 de setembro. Bacana. Dia do meu aniversário que eu abri. Ó, que legal. Então, há 30 anos atrás... Faz 2 festas, economiza. Economiza. Há 30 anos atrás, eu trabalhava com meu pai. Meu pai tinha uma fábrica relativamente grande aqui em Ribeirão. E eu dedicava muito lá. Daí nós construímos A fábrica era afastada de Ribeirão. Meu pai queria uma loja aqui em Ribeirão, mais no centro, para poder fazer um varejo, que ele só vendia no atacado. E a parte de cima ele queria fazer 2 apartamentos da loja. Um para mim, um para minha irmã. Porque todo pai quer isso, né? Sim. E os negócios estavam indo bem, e eu falei para ele, pai, não vamos fazer esse salão, não, vamos montar uma academia. Né? Uma coisa louca, né? Porque eu não entendia nada, não era profissional de educação física, eu não era professor, porque eu sempre fui competidor.
Eu sabia puxar treino de adulto, né? Aquele treino forte, né? Mas que é a menor parte, né, Sim. do negócio. Daí, não, o pai sempre faz tudo que o filho quer, né? E meu pai nunca foi diferente. Meu pai sempre me apoiou em tudo que eu quis. Meu pai e minha mãe. Então, montei academia. Um amigo meu foi dar aula na academia. Ele dava aula de judô. Nós colocamos alguns aparelhos no intuito do pessoal do judô fazer a parte da musculação. E nos dias alternados tinha aula de ginástica em cima do tatame. Montei uma academia. Uhum. E assim, onde nós montamos a academia era muito próximo da minha casa. Então todo mundo conhecia a gente ali. Uhum. Então a gente já abriu a academia já com um número máximo de cliente. Minha mãe ficava na recepção e o meu amigo dava aula de judô, um professor de musculação, um professor de ginástica, quer dizer, era enxuto, né? Passado ali alguns meses, o meu amigo professor de judô, ele tinha em média uns 30, 40 alunos, né? Apareceu uma outra proposta para ele trabalhar num colégio, um colégio famoso de Ribeirão, né? E ele teve que me deixar. E aí o que aconteceu? Eu pedi pro meu pai se eu podia sair mais cedo da fábrica e ir lá dar essas aulas, porque me deu essa vontade, né? Mas como que eu ia dar aula se eu não sabia lidar com criança? Aí eu procurei quem? Fui o meu professor, fui o meu sensei. Falei, sensei, eu vou começar a dar aula. O que eu faço? Ele falou pra mim assim, ele falou assim, faça o que seu coração mandar. Seja bom para as crianças, ensine o certo, mantenha a disciplina do judô que você aprendeu e você vai aprender, isso daí você vai dar continuidade. E no final da aula você dá sempre uma brincadeira, uma atividade lúdica. Aquelas que eu vi ele dar né? Então, comecei. E o que aconteceu? Como eu era muito conhecido próximo lá de onde era a academia, os amigos nossos, tal, enfim, passado 3 meses que eu estava dando aula, de 40 crianças, nós fomos para 120 crianças. Nossa, que legal. Então, e eu tenho convicção de que o professor que estava no meu lugar era muito melhor do que eu. Mas acho que era uma coisa de amizade, de afinidade e tal. E aí eu senti a necessidade de fazer educação física. Então eu busquei educação física, era muito corrido, porque eu tinha família, eu trabalhava com meu pai, eu dava aula de judô. Então eu fazia alguns créditos e fui fazendo. Ao invés de eu me formar em 4 anos, eu me formei em 5. Mas eu fui eliminando as matérias e me formei. Profissional de educação física, depois fiz 3 pós-graduações, cada uma em área diferente. E eu me especializei, o sonho era fazer competidor, né? E fiz grandes competidores. Eu tenho alunos que ganharam todas as medalhas possíveis, né? Nós não temos uma medalha olímpica, mas nós temos uma atleta, Sibila Faccioli, que na Olimpíada do Rio de Janeiro, ela classificou como reserva da Maria Suelen, né? Então ela teria ido como reserva e vivido aquele clima olímpico. Infelizmente, alguns meses antes, ela teve uma lesão e ela não teve como fazer parte do corpo de treinamento, de viver aquilo. Mas é como se ela tivesse ido para nós, porque é uma grande vitória, né? Você vê, uma cidade pequena aqui do interior do estado, mas aí a gente teve títulos mundiais. É, uma modalidade que é referência no mundo, né? Muito difícil. É o Brasil, né? Medalhas em mundiais, pan-americano, sul-americano, brasileiro, paulista, estudantil, universitário, todas as áreas nós tivemos medalha lá. Aí o meu primeiro sonho da lei de incentivo foi fazer alguma coisa para facilitar a equipe de rendimento, né? Porque era difícil, a gente fazia pizza, a gente vendia sorvete, a gente fazia rifa, a gente passava o chapéu para poder levar os alunos que não tinham condição para a competição. E a gente era muito difícil. Aí fizemos a lei de incentivo, né? Conhecemos as leis, conheci o Danilo Terra, conheci até incentivo. E até no começo era muito difícil, porque até o Danilo falava, pô, mas o que esse cara quer? Esse cara é meio maluco, né? Fizemos o primeiro projeto lá, um projeto totalmente fora da realidade. E naquela época não tinha quem escrevia projeto. Você vai lembrar do que eu tô falando. Eu contratei uma empresa de Santos, paguei R$5.000 para escrever um projeto. Como que eu ia pagar? 1.000 por mês. E o camarada lá,
ganhou 5 mil e acho que era o que ele queria, né? Enfim, perdi o projeto. Foram 2 anos que não captou um centavo, porque hoje eu entendo que não tinha como. As empresas ver aquilo e falar, esse cara é maluco, não tinha o que provar. Fui de novo na pessoa, falei, olha, eu não tenho esses 5 mil para te pagar, me ajuda. Aí ele falou, não, então eu vou te escrever o projeto. Escreveu o projeto, só que aí eu já fiz um projetinho com o pé no chão. Um projeto pequeno, um projeto enxuto, né? Porque no primeiro projeto tinha fisioterapeuta, tinha médico, tinha tudo que você pensar, né? Aquilo, uma equipe de alto rendimento. Então no papel ficou bonito, mas na prática não ia acontecer. E a gente conseguiu a captação muito pequena, depois de muita luta, algumas empresas de Sertãozinho, Ribeirão Preto, Cajuru. Mas o dinheiro que tinha só dava para comprar o material esportivo, não dava para mais nada. Os professores não iam ter salário, ia ser difícil, mas a gente ia conseguir fazer pelos atletas. Aí nós fizemos dessa forma. Chamei o professor de Sertãozinho, de Ribeirão e de Cajuru, e vamos rodar esse projeto, né? A meninada tinha kimono, uniforme, abrigo, camiseta, viagem, inscrição, tava bacana o projeto. E sobrou 18 mil reais. Daí eu falei assim, não adianta a gente fazer esse trabalho e ninguém vê o nosso trabalho. Daí eu procurei uma assessoria de imprensa, né? Rafael Martinez, que é um grande amigo que, assim, aonde eu devo muito a ele, porque é uma pessoa diferenciada e conhece do assunto. Uhum. Rafael, ele falou assim, o meu trabalho custa R$ 2.500 por mês. Eu falei, eu não tenho isso para te pagar. Eu tenho 1.500, que em 12 meses dava 18 mil. O que você consegue fazer para mim? Ajuda a gente que nós vamos crescer. E ele acreditou nesse sonho também. Ele falou, eu vou fazer para você e vou te entregar como se fosse 2.500. Então, a gente tinha resultado, a molecada ia bem, o negócio cresceu. Mas eu vi que o rendimento era difícil da gente fazer a captação. Começamos a ir para a parte social. Então, aí o que aconteceu? Nós agregamos o rendimento com o social. No segundo ano, nós já conseguimos captação para que os professores tivessem o seu salário digno. Né? Não era grande coisa, mas já era alguma coisa. E daí a gente começou a crescer. Fomos montando núcleo em diversas cidades. O judô nos dá essa condição, porque o judô é igual aqui, na China, no Japão, nos Estados Unidos, é o mesmo judô. O nosso judô é diferenciado porque trabalhamos a linha japonesa, a linha da disciplina, a linha da formação. Legal. Tem isso também da linha mundial, assim, das escolas, assim, tem diferença. Sim, mas que nem, por exemplo... Porque o Japão é a origem, né? Mas a gente pegar a França, virou com o tempo uma referência, uma potência esportiva, sim, né? Eu não sei se em termos de filosofia, assim, existe alguma diferença, né? Eu pratiquei judô na infância, sabe? Mas não tenho conhecimento profundo nesse sentido. Eu vejo assim, a transformação precisa e é necessária. Mas você consegue fazer a transformação sem perder a sua origem. Uhum. Quem tenta fazer diferente não dá certo. Quem trabalha na linha proposta pelo Jigoro Kano, criador do judô, cresce e se mantém vivo. Então, a maioria das escolas do mundo todo mantém essa disciplina. Uhum. Legal. Né? Então, daí, hoje, nós conhecemos professores do Brasil todo. Isso nos deu um know-how. O primeiro projeto que nós escrevemos, né, depois que a gente cresceu muito aqui no estado de São Paulo, principalmente na região de Ribeirão Preto, apareceu a oportunidade de montar um projeto na cidade de Uberaba, Minas Gerais. A gente mandou o projeto para o Ministério do Esporte, os caras devolveram. Falaram, não, como que você vai montar projeto lá em Minas Gerais e tal? Então nós fizemos toda uma justificativa, nós provamos para ele que a gente tinha capacidade através dessa metodologia que nós criamos, que é uma metodologia construtiva, desde o primeiro momento que o garoto chega, faz o comprimento para entrar no tatame, até depois de 3, 4, 5 anos que ele está no projeto, ele passa para a equipe de competição. Então, o mesmo trabalho que é feito em Ribeirão Preto, na sede da associação,
é feito lá em Uberaba, é feito no Rio de Janeiro, é feito no Mato Grosso do Sul, enfim, em todos os lugares onde nós temos núcleos. E eles aceitaram. Legal. Não, pode falar, desculpa. Criamos em Uberaba e foi sensacional. A partir daí o Ministério acreditou na nossa proposta de levar judô aonde as pessoas nos quisessem. Sim. Né? Então, E eu acho que é legal isso que você entrou, assim, que mostra também a seriedade e os critérios que o Ministério tem para aprovar projetos, né? Muitas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, é claro, acham que é fácil simplesmente escrever e tal. Nesse exemplo, né? A instituição é de Ribeirão Preto, tá? Você propõe um projeto em Minas Gerais. Tem que provar isso, né? Tem que mostrar realmente como você vai conseguir cumprir as metas, tudo aquilo porque o papel aceita tudo, né? E agora, hoje, esses questionamentos, sem dúvida, não acontecem mais no Ministério, porque aqueles de casa que não sabem, mas nos projetos, tem que ir todo o histórico da instituição, chama de relatório circunstanciado. Então, quer dizer, hoje a associação tem de sobra experiência para comprovar e que executa em qualquer lugar. E aí, pegando o gancho já no que você começou a falar, desses núcleos que surgiram em outras regiões, você consegue ter uma ideia de quantos alunos já passaram, se você não souber na história desses 30 anos, mas com os projetos, pelo menos, que eu sei que é algo que exige uma contagem, porque a cada projeto a gente presta conta, então fica mais fácil de ter esse controle. Você consegue ter uma ideia de número do que já passou nesses projetos ou nesses 30 anos de instituição? Consigo, Danilo. Eu tenho isso desde quando eu fiz a fundação. Legal. Nós temos todas as medalhas conquistadas, quantidade de ouro, prata, bronze. Bacana. Eu tenho tudo isso daí. Hoje, nós temos mais de 20 mil alunos passados pelo nosso tatame. Que legal. E agora com os projetos, né, que exponencializou muito esse número, né, a cada ano vai ser uma multiplicação incrível, né, e vai rapidamente chegar a números muito maiores. Vai chegar. Eu quero aproveitar, mostrar aqui na tela uma imagem que vocês prepararam, né? Olha, nessa imagem a gente consegue realmente ter a dimensão do quanto os projetos da Associação Corporissani cresceram, né? O quanto a associação cresceu e os projetos já expandiram para diversas regiões. A Terra Incentivos fica muito feliz e honrada de participar dessa história, pelo menos um pedacinho aí dessa construção. Então, se a gente vê, ó, nós temos a modalidade de vôlei em Orlândia, o balé que está começando, né? Está ali Sertãozinho, mas nós teremos outras cidades, Jardinópolis já está sendo previsto. Judô em ação, na fase 3, né, tem São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Barretos, Monte Alto, Pradópolis, Iracemápolis, Araraquara, Cajuru, São Joaquim da Barra. 3 estados diferentes nesse projeto. No Judô Brasil, com nossa parceira lá, NTS, né, Batatais. Em São Paulo agora, né, Sertãozinho, Guaianazes, Pompeia e Matão. E no Rio que eu estava falando, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Miguel Pereira. Rumo ao pódio, que ainda está encaixada aí a equipe de competição, né, que mantém a espinha original da instituição e preserva a sua origem, né, Kleber? Eu que te conheço, nos bastidores a gente trabalha junto, Kleber sempre comenta e faz um esforço grande para manter núcleos em Ribeirão, mesmo não tendo, às vezes, os mesmos patrocinadores de outras regiões. Então, eu sou testemunha disso. O Educa Judô, que aí já é via a ICMS, né? Nós falamos até agora todos através das leis federais. E o Educa Judô é Cajuru, que é um núcleo antigo, como você falou, né? Uma das primeiras cidades. Eu também vejo o seu esforço em manter o projeto lá, por justamente priorizar essa parceria antiga. Agora Monte Alto, Porto Ferreira, Ribeirão Preto, São Simão, Sertãozinho, Várzea Paulista. E o Corporissano,
Colégio Eleve, Estação Cidadania, Jardim Independência, Quintino 2 e Tambaú. São quantos? 29 núcleos no estado de São Paulo, 2 em Minas e um núcleo no Mato Grosso do Sul e 5 no Rio de Janeiro. Sensacional, né? Passa para nós, por favor, produção. Tem agora um slide projetando aí as próximas metas, né? Os próximos projetos. Então, você também está buscando aí parcerias com prefeituras, né, Kleber? Através de chamamento, licitação. Tem o Rumo ao Pódio, que é, como eu falei há pouco, a espinha original aí da instituição, que é a competição. Agora o Kleber quer levar os atletas principais para competir fora do país, que sem dúvida seria muito importante para a bagagem de todos eles. E aqui à direita minha, né, os projetos previstos aí para 24. A gente pode ver já um número maior de projetos culturais, né? Filhos da Dança, que é dança contemporânea e dança de rua, é isso? Me ajuda a lembrar. Dança contemporânea. Dança contemporânea, né? Educa Balé, que é balé. O vôlei eu já tinha falado, o balé aqui, o restante, claro. Jiu-jitsu, né? Nós montamos jiu-jitsu, cadê? Jiu-jitsu para todos, verdade. Muito bom, sensacional. E o próximo, o que nós temos aí? Pô, olha que fantástico. Esse é o número de alunos, né, Isso é o que nós atendemos hoje, Danilo. Isso é atual, né? Atual. 2023. Incrível. Muito bom. Mais de 5 mil alunos. Legal. 2023. E ali dividido por projetos, por recurso próprio. E o ano que vem, né, como já temos garantido mais projeto do que isso, esse número, sem dúvida, vai aumentar consideravelmente. Muito bom, Kleber. Parabéns, realmente um trabalho muito bem feito, que sem dúvida os patrocinadores ficam felizes, sentem o seu recurso muito bem aplicado, né? Isso que eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Para as empresas, né? Que elas destinando esse recurso que ela tem direito, né? Ou seja, ela não precisa pagar tudo ao governo, ela tem o direito de aplicar parte desse imposto, seja o imposto de renda, seja o ICMS, ela consegue aí acompanhar esses resultados aí, as marcas, né, sempre associadas ao esporte, e atividades positivas aí, conceitos positivos que trazem para a sua marca. Agora, com toda essa sua experiência, Kleber, e essa quantidade de projetos, quais são as principais dificuldades que você enxerga na execução de lei de incentivo? O que você procura, assim, sempre, claro, tá melhorando do ponto de vista que está ao seu alcance, mas aquilo que você não gerencia, não coordena, é claro, relacionado muitas vezes ao poder público, o que você enxerga que poderia melhorar para nós que trabalhamos com as leis de incentivo por parte do governo? Danilo, eu penso assim, hoje nós temos um escritório com pessoas capacitadas para poder realizar toda essa prestação de conta, esse cumprimento das metas quantitativa, qualitativa. Então, a experiência que nós adquirimos ao longo de todos esses anos nos facilita muito, né? Hoje está quase tudo digital. Então, se eu falar assim, olha, o que precisa melhorar? Eu acho que o que precisa melhorar eu sinceramente, eu acho que tá bacana a maneira que a gente vem conduzindo, né? A gente protocola o projeto lá, 30, 40 dias ele é aprovado, entendeu? As prestações de contas, quando a gente realiza o protocolo, a gente já recebe ou diligência, ou, olha, tá bacana. Então, enfim, tem caminhado muito bem. Por isso que a gente nos animou a poder escrever outros projetos, a buscar novos lugares e ampliar mais o quadro de atendimento, que é o maior objetivo da Corporiçano hoje. Aí eu já vou emendar então a próxima pergunta, que na verdade é da mesma. E quais as vantagens, né? Porque a dificuldade eu sei que são menores, né? Porque as leis de incentivo nos traz muito benefício, né? Então, quais as principais vantagens que você enxerga? Eu vejo assim,
o que nós fazemos hoje? Nós fazemos o que o governo deveria fazer. Mas a gente... E o governo reconhece isso, né? E o governo reconhece. Tanto que ele faz as Não, leis de incentivo. Mas isso é né? muito bom. Sim. Por quê? Porque a única função do governo é fiscalizar. Uhum. Fiscalizar o nosso trabalho, fiscalizar a execução. Agora, quando se realiza um projeto de judô pela Corporissano, o governo já tem consciência que é um trabalho de excelência. As pessoas que estão por trás realmente são pessoas que conhecem do assunto. Então, acho que isso é muito importante para qualquer área. As pessoas que vão executar, saber o que está fazendo. E trabalhar com o judô, que nem no nosso caso, né, nós temos projeto de vôlei, de balé e tal, onde a gente está se especializando. Eu trouxe pessoas dessa área para dentro da entidade para poder manter a nossa excelência e o nosso bom trabalho. Então, o que acontece? O governo nos dá essa possibilidade de executar e a gente executa. Aonde que está... e por que o nosso trabalho cresceu tanto, né? Você sabe, hoje nós temos mais de 100 empresas que já passaram pela nossa entidade, que estão conosco e fazem aporte nos projetos. Porque a gente entrega mais do que a gente promete. Isso é importante, né, Cléber? Então a gente coloca no papel, porque a empresa quer o papel. A gente coloca no papel o que a gente vai fazer, a gente envia o que a gente já fez, mas na hora de dar o feedback para o patrocinador, para as empresas, a gente manda mais do que a gente prometeu. Isso deixa a empresa feliz. Por quê? A empresa não vai associar a marca dela a pessoas que não fazem um bom trabalho. Então, o que acontece? Quando a gente entrega mais, eles realmente confiam ainda mais no nosso trabalho e indicam outras empresas. Isso é importante. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que realmente é isso. É executar bem feito, fazer ótimas prestações de contas. Você vê, o Judô Corporissano, nós temos o nosso site com o portal da transparência. Naquele portal da transparência, é um portal certificado pelo Ministério do Esporte, que nos capacita a ter projeto de rendimento. Porque sem esse portal da transparência, você não consegue. Então, esse portal é enviado para as nossas empresas patrocinadoras. Então, ali ela acompanha em tempo real todos os nossos projetos. Como é feito, tudo que é comprado, RH, nota fiscal. Igual o portal da transparência de uma prefeitura, do governo do estado, nós temos isso. Então, não são todas as entidades que pensam dessa forma. Uhum. E isso nos coloca na frente de muitas outras entidades. Com certeza, essa transparência é muito importante. E, Kleber, agora que você começou com outras modalidades, está tendo uma experiência que não é naquilo que você viveu esportivamente falando, praticamente toda a sua vida, que é o judô. Como está sendo essa experiência? Outro dia você me mandou um vídeo, né, da apresentação de balé. Enfim, como que está sendo lidar com professores de outras modalidades? Enfim, como que está essa experiência nova? Nós já, em Orlândia, no projeto de voleibol, nós já estamos no 3º ano. Boa. Né? Então, era um projeto que já acontecia na cidade, é um projeto que foi pedido pelo prefeito municipal, pelo secretário de esporte, e a gente já pegou meio andando, já tinha uma equipe de profissional capacitado, já tinha os atletas, então a gente fez o quê? Buscou o recurso e ele está executando o projeto. Então, foi muito fácil fazer esse projeto. Já o projeto de balé foi o desafio, né? Nós escrevemos um projeto para atender 100 meninos e meninas e buscamos um grande parceiro lá em Sertãozinho, né? Que é a VEG, né? A TGM, que acreditou na nossa proposta. Mas esses caras do judô, como é que eles vão mexer com balé? Então, para você ver o tamanho da credibilidade que a gente tinha com aquela empresa. Então, nós não vamos deixar a peteca cair. Cara, mas eu acho que a grande sacada é você buscar o apoio
na parceria. Por exemplo, lá em Sertãozinho. Prefeito municipal, secretário de cultura, secretário de esporte, nós temos um envolvimento grande. Por isso que eu escolhi Sertãozinho. E antes mesmo das leis de incentivo, você já trabalhava em Sertãozinho, Já, né? eu trabalho lá Tem com uma judô há relação 13 anos antiga, lá. legal, Eu legal. sou funcionário lá de Sertãozinho. Desculpa, eu te interrompi aí, você tá falando do balé. Então, aí o que aconteceu? Eles me auxiliaram na contratação do profissional, que a gente faz questão de contratar da cidade, Isso é importante. entendeu? Valorizar. E eu, sinceramente, tive a sorte de ter uma professora lá em Sertãozinho espetacular, que ama o que faz da maneira que eu amo o judô. Uhum, Então ficou bacana. fácil. Então nós tivemos agora, semana passada, tipo o encerramento, né? O projeto termina dia 31 de dezembro agora, mas nós já fizemos a apresentação por conta de local, né? Final de ano, Sim. é muito atarefado os locais de apresentação. Cara, Uhum. eu fui lá, você acabou de falar que eu te mandei, eu fiquei emocionado com o que eu vi, Uhum. né? São 4 turmas, A, B, C e D, por ordem de idade, né? Uhum. E você viu o crescimento. Uhum. Eu vi essas crianças há um ano atrás. A apresentação para os pais, eu vi a emoção Legal. no olho da família, no olho da... Sabe? Então eu fiquei muito emocionado e vi que ali a missão estava cumprida. Entendeu? Antecipando isso, a gente já escreveu, né? O Filho da Dança, que é dança contemporânea, a gente executa em Itatiba e Leme, né? E o Educa Balé, que a gente vai começar agora aqui em Ribeirão Preto e na cidade de Monte Alto, né? Então, pro ano que vem vai ter Jardinópolis, vai ter Sertãozinho, acho que nós vamos para umas 7, 8 cidades. Legal. Quer dizer, por exemplo, mas não teve problema? Eu tive problema. Você imagina eu fazer a compra do material, do uniforme dessas meninas. Eu cheguei em Itatiba para fazer o lançamento, cara, os uniformes ficaram grandes. Você imagina aquelas crianças desejando aquilo. E eu e o professor, a professora da cidade, nós erramos, ficou muito grande. Não tinha uniforme pequeno para as crianças. Então isso aí é um erro que o patrocinador não tem nada a ver com a história. A cidade, a família, as crianças, imediatamente eu assumi o compromisso de fazer o uniforme novo, entregar na medida certa. Pedi apenas 30 dias para poder desenvolver. Então, alguns foram para a costureira, a professora ajustou, e o que faltou já está sendo feito. Ou seja, assumir a responsabilidade e entregar mais do que você precisa entregar. O recurso para isso nós não temos. Teve que sair da própria entidade, porque o uniforme já foi comprado com o dinheiro da lei de incentivo. Então, nós compramos com recurso próprio e vai ficar bonito. E final do ano eu vou estar dando a mesma entrevista toda noite para você, que vai ser sucesso. Porque contratamos uma professora maravilhosa. Professor de Leme, também um professor sensacional. Fizemos um lançamento lá, assim, lindo. Né? A patrocinadora lá, Testec, que acredita no nosso trabalho também, já há vários anos, nos deu essa oportunidade e a gente vai entregar mais do que eles esperam. Essa é a proposta. Sensacional, muito bom. É por aí mesmo. E isso que você comentou é importante, né? Nos mostra que a gente tem feito um bom trabalho, que é a continuidade da parceria de algumas empresas, ou da grande maioria, porque a grande maioria renova e até amplia, né? Como você falou, muitos que já eram parceiros do judô, agora mantém o judô e começou a apoiar o balé, né? Isso é muito importante. Ô Kleber, e nessa história toda aí, como você falou, você começou elaborando lá com o pessoal de Santos, tal, teve a dificuldade na captação. Eu me recordo uma vez da gente conversando no estacionamento ali do Tenda, e eu te falava isso, que eu já tinha passado essa transição no ciclismo também, né? Mas ainda eu tinha a equipe profissional e a base, né? E o social ali, educacional. E eu falava, Klebinho, você vai ver, o social é o caminho e tal, né? E logo depois aconteceu e tá aí todos os resultados, enfim, mas mérito todo de vocês, porque essa conquista é no dia a dia, né? O que você vê de importância da Terra Incentivos, da parceria com a Terra Incentivos nos projetos desde o início e como chegou agora?
não só, claro, o principal que é a captação de recursos, mas no dia a dia, conversas como essa, informais aí, de que forma a Terra Incentivos conseguiu auxiliar a instituição nesse crescimento? Danilo, eu vejo assim, a Terra Incentivo, né, foi a nossa primeira empresa, né, De captação. de captação, e a gente está até hoje, e eu vejo que isso está até hoje em crescimento. Então eu vejo essa parceria, uma parceria sólida, de bons resultados dos dois lados. Para as duas partes, exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? A Terra Incentivo não vai colocar um projeto na empresa que venha trazer maus resultados, porque é o nome da Terra Incentivo. Então, a nossa preocupação não é só com o patrocinador, é com a nossa agência de captação. Então, a gente procura entregar tudo que é solicitado, porque a Terra Incentivo ela tem um feedback muito bom para a empresa. E é isso que a gente pensa e que a gente gosta que seja assim. Por exemplo, quantas empresas que o Kleber trouxe para a Terra Incentivos? Então, por exemplo, eu não tenho por que fazer uma captação direto para minha entidade. Porque eu não vou ter condição de dar esse feedback que a Terra dá. Olha, esse mês é captação disso, o boleto tem que ser gerado até tal data, você vai enviar o nosso trabalho que está acontecendo. Enfim, esse é o trabalho da agência. Então, nós nunca tivemos essa ambição de trazer a empresa para a entidade. A gente faz questão, esse é o trabalho da agência, o nosso trabalho é executar. Então, a gente não perde tempo com isso. A gente traz a empresa, a Terra Incentivos, faz todo esse trabalho de prospecção, reuniões, mostrar a importância da empresa associar a marca aos nossos projetos, dar esse feedback para a empresa, manter esse relacionamento com a empresa, entendeu? Porque eu penso assim, quem muito quer, nada tem. Eu acho que cada um tem que fazer a sua. Visto lá atrás, Danilo, o que eu acabei de falar da assessoria de imprensa. Eu poderia criar um canal ali no Instagram, no Facebook e fazer as publicações. Mas essa agência nos levou a matérias na IPTV, na Clube, na Band, no jornal. Então, nosso projeto era pequenininho, mas tinha resultado. Então, através dessa assessoria de imprensa, parecia que o projeto era enorme. Isso nos trouxe outros patrocinadores. Então, é essa organização da Terra que faz com que o nosso crescimento seja diário. Entendeu? Então, eu sinto assim, a Terra Incentivo ela é extremamente organizada, extremamente competente, consegue realmente dar esse feedback para as empresas, fazer esse relacionamento conosco, e aí o crescimento acontece, entendeu? Então, a gente faz o quê? A gente agradece a Terra, a gente entende a importância da empresa e a gente procura realmente realizar aquilo que é solicitado, porque ninguém melhor do que a agência de captação para saber o que a empresa deseja. Porque ela tem um relacionamento diário. Então a gente tem esse pensamento. E também funciona um pouco quase que como uma, entre aspas, claro, uma contabilidade no sentido de consulta, né? Eu tenho uma dúvida relacionada a tal lei, né? Então vocês também têm esse porto seguro, né? De ter alguém que dá esse suporte. E nós também da Terra Incentivos agradecemos muito, como eu falei há pouco, somos honrados em fazer parte dessa história. E a parceria com a Corporissano, para quem é de casa, é muito importante, como o Kleber falou, essa coisa do cada um no seu quadrado, né? Aquele proponente que quer fazer tudo, quer escrever o projeto, quer captar, quer elaborar, quer ser assessoria de imprensa, ele vai
em algumas das etapas, fazer mal feito ou fazer errado. Então, quando o proponente, a instituição, entende que cada profissional tem a sua especialidade e valoriza isso, como o Kleber falou, muitas empresas parceiras do judô hoje, e que se tornaram clientes da Terra Incentivos, vieram por conta de relacionamento direto com o Kleber. Essa empresa faz o judô no esporte, mas faz outras leis com a Terra Incentivos, né? E isso demonstra, na prática, os resultados positivos. Vou fazer uma comparação aqui na área da cultura. Então, a Companhia Minas é outro exemplo de parceiro como a Corporissano. Passa para a Terra Incentivos contato das empresas. Danilo, ó, fui fazer um show em tal cidade, o empresário X veio falar comigo, ou o prefeito Y veio falar comigo, tem um empresário tal interessado em apoiar, ó, tá aqui o contato, procura. E exemplo disso é que a Companhia Minas é disparado o projeto cultural que a gente mais capta anualmente em valor, e a mesma coisa com a Corporissano. Disparado, se somar todos os outros projetos esportivos, inclusive o ciclismo, da qual eu faço desde o início, se somar todos esportivos não dá o valor que a gente consegue hoje para a Corporissano. E com isso também demonstra esse grande resultado, mas tudo isso por conta do trabalho bem realizado, né? As empresas reconhecem isso. Outro ponto também é o próprio valor, né? O custo do projeto do judô, em comparação com outros, ele é acessível, né? Porque é um projeto que não envolve muito equipamento, né? Vamos dizer assim, é kimono de muita qualidade. Agora está sendo ampliado para chinelinho também, que não tinha antes. Professor, o tatame, né? Que também não tinha. Mesmo assim, com esses incrementos do chinelo e do tatame, o custo ainda é muito acessível se comparar muitas vezes com um projeto de futebol, de ciclismo, que tem equipamentos caros, enfim. Então, esse é um raio-x do cenário da parceria, mas eu queria reforçar essa importância dos proponentes e projetos que valorizam o trabalho do profissional de captação de recurso, né? Daquela empresa que se dedica para isso, que pensa no projeto. É claro que para essa construção toda nós já tivemos, como o Kleber falou, alguns problemas na execução, ele falou, e na relação existe também, mas a diferença da Corporissano é que em qualquer situação dessa, recebe de forma muito positiva, né? De forma muito construtiva. Então, qualquer feedback negativo, se é que existe em algum momento, e existe, é claro, é passado para a instituição, e o Kleber falou, né, no início, hoje tem escritório com uma equipe, quer dizer, não tinha nada disso. Então, o Kleber realmente sabe da importância da gestão do recurso público aplicado pelas empresas, e ele isso se esforça, investe para poder sempre estar melhorando. Ô Kleber, infelizmente, né, nosso papo é tão bom e o tempo está acabando, infelizmente. Eu queria, como última pergunta, na verdade não é uma pergunta, é um pedido, e já que a gente falou tanto dos nossos parceiros, das nossas empresas, é impossível, claro, a gente citar todos aqui, já que são muitas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para elas, né, tanto de agradecimento, é claro, né, não só pelos projetos apoiados, estamos em final de ano, mas também uma mensagem de futuro aí dessa continuidade das parcerias. Bom, Danilo, primeiro eu quero agradecer todos os colaboradores do Judô Corporissano. Ótimo, boa. Hoje são 59 profissionais que trabalham na entidade, todos CLT, com todos os direitos trabalhistas, e mais uma infinidade de terceiros, né? Porque sem eles nada disso aconteceria, tá? Agradecer a Terra Incentivo, né? Por sempre ter acreditado no nosso trabalho. Eu acho que sem essa
essa confiança, nada estaria acontecendo, né? Para o ano que vem nós vamos ter projetos na Lei do Idoso e nós estamos conseguindo agora o SEBAS, que nos vai capacitar a escrever projeto pelo PRONAS. Nós vamos ter judô dentro da APAE, nós vamos fazer o maior projeto socioeducacional. São 20 cidades com 50 crianças e jovens de APAE. 1.000 crianças serão atendidas dentro de APAE. Isso já está completamente formatado e pronto, entendeu? Não sei se 2024 a gente já vai estar conseguindo, mas eu acredito que 2025, se Deus quiser, vai acontecer. E as empresas, a gente sempre fala isso, né? A gente agradece e sem elas não aconteceria isso. Sem acreditar no nosso trabalho, no nosso comprometimento com a modalidade, com a família, com os alunos, com os locais que estamos, o respeito é fundamental. Aonde a gente está, a gente acredita nas pessoas das cidades e as empresas, assim, no caso, vamos dizer, o imposto de renda. 98% ela não sabe para onde vai o imposto que ela paga. Mas 2% ela vê o judô corporistano executar com responsabilidade, executar com excelência. E acontecer ali, pertinho, né? Na cidade onde a empresa está instalada, ou próxima, ou em qualquer lugar que a gente consiga montar o núcleo. Então, a gente tem toda essa gratidão pelas empresas e por todos esses parceiros e colaboradores. E dizer que só tem uma coisa que a gente sempre tem conosco, né? Trabalhar correto, ser honesto, fazer direito e entregar mais do que você prometeu. Porque nada nesse mundo resiste a um bom trabalho. Essa é uma verdade. É verdade, Cleber, concordo com você. Trabalho bem feito e o tempo, ele fala por si só, né? Parabéns, como você falou, a todos os membros da Associação Corporissano. Seria humanamente impossível, né, a execução de todos esses projetos em tantos lugares se não fosse realmente uma equipe comprometida e capacitada. Parabéns a todos e você que lidera essa turma toda. Galera, infelizmente chegamos ao final desse episódio. Sem dúvida o Cleber vai voltar aí no próximo ano com mais resultados para a gente mostrar para vocês dessa instituição que se tornou referência não só no judô, como eu já disse, mas no uso das leis de incentivo e na boa gestão dos recursos dos patrocinadores. Ficamos mais uma vez por aqui. Esse ano ainda teremos mais um episódio, praticamente na véspera do Natal, então mensagem de Natal virá no próximo episódio. Valeu, pessoal, obrigado pela audiência. Até a próxima.